Então, a primeira coisa que a gente precisa da referência, né? Já inseri minha referência aqui. Eu mostro como ajeitar a referência lá no vídeo da modelagem da espada. Então aqui eu tenho a referência de frente, a referência de lado, que é a mesma imagem, né? Porque eu já tenho duas imagens aqui. E basicamente o que eu fiz então? Referência de frente, eu vou me basear pelo personagem de frente, claro. E na visão da direita, número 3, eu vou me basear pelo personagem de lado aqui. Então inverti ali a imagem para a gente poder trabalhar melhor. Seguinte, para início dessa modelagem aqui, eu vou dividir a janela, vou deixar uma visão na lateral e uma de frente. E a gente vai trabalhar da seguinte maneira então, eu vou começar trabalhando com o tronco dele, porque eu já tenho a proporção central ali, né, o volume maior, que é a parte do tórax dele, do tronco, e depois a gente faz os membros. Para trabalhar com esse tronco, eu vou adicionar um cilindro de 16 vértices, então faz com que o nosso personagem não seja extremamente high poly, né? Mas também não seja um low poly, então dá pra gente trabalhar com uma certa complexidade, com um certo detalhamento. E basicamente o que eu vou fazer para início agora é pequenas extrusões, rotações e movimentos nesse cilindro aqui para que a gente possa construir o tronco do nosso personagem. No vídeo da espada dá para entender bem essa primeira base de modelagem, mas eu vou fazendo aqui, vou pausando, né, e acelerando o vídeo para não ficar muito chato. Então a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar esse cilindro aqui para fazer o tronco dele. Pronto, aqui eu tenho o tronco de frente, agora eu vou arrumar na visão da lateral. Arrumar aqui a coluna dele, né, olhando na lateral. Mesma coisa, só que como eu já tenho todos os vértices prontos, eu tenho que basicamente só mudar a escala, um pequeno movimento aqui sempre no eixo Y para não bagunçar de frente. E talvez um pouquinho de rotação também para fazer toda a proporção dele direitinho. Pronto. Então aqui já tenho uma boa ideia de como que vai funcionar o volume do meu personagem. Agora eu posso construir aqui a base das pernas e do braço. Lembrando que a gente vai fazer uma base, né, um base mesh. E a partir desse base mesh a gente vai construir tanto o motoqueiro aqui já vestido, né, já com o visual do motoqueiro, quanto do Rob, daí como o Rob mesmo como humano. Então é só para dar um exemplo de como alterar, né, base mesh para que a gente possa infinidade dinâmica dos personagens. Não precisa construir um base mesh para cada personagem, não necessariamente, né? Então, eu fiz o tronco com 16 vértices, então o cálculo é o seguinte: divide isso por 2 para construir as pernas e os braços. Então eu vou construir um cilindro com 8 para fazer a perna e um cilindro com 8 para fazer o braço. Desse jeito, quando a gente for encaixar os vértices aqui e aqui embaixo na parte da virilha, eles vão encaixar sem nenhum problema. Então eu vou adicionar um outro cilindro aqui com 8 vértices e agora a gente vai ajustando isso aqui da mesma maneira que a gente fez com o tronco. Aqui tem uma boa ideia do que seria a perna de frente. Agora eu vou arrumar olhando de lado. Eu vou levar em consideração essa curvatura da perna. O personagem ele é bem comics, assim, né? Bem no padrão de história em quadrinho. Um pouco mais estilizado, então não tem problema da gente sair um pouco dessa proporção bem humana. E lembrando que se não encaixar perfeitamente, né, na visão da lateral e na visão de frente, não tem problema, porque, de novo, essa referência não é 100% simétrica, então a gente vai se basear pela referência de frente, que está com uma proporção mais interessante. Pronto. Como eu havia dito, não ia encaixar perfeitamente, né? Parece que os pés aqui não chegaram onde deveriam, mas não tem problema. Para construir o pé agora a gente vai fazer da própria estrutura da perna, bem tranquilo, e em seguida a gente já faz o início do braço.
As pernas, elas não precisam estar necessariamente, ele tá com o pé um pouco afastado aqui, né, um pouco com ângulo, não precisa necessariamente ficar desse jeito. Eu até prefiro desenhar com o pé bem reto para frente, porque facilita depois na construção do esqueleto. Então eu vou considerar que ele tá com o pé bem alinhado de frente, embora eu vou seguir o padrão aqui do desenho da lateral pro tamanho do pé. Ok. Então aqui dá pra fazer o iniciozinho, né, do calçado dele, depois tem que dar uma polida, mas pelo menos dá pra ter uma ideia de como que vai ficar a perna dele inteira, beleza? E daí agora, tanto faz a gente construir o braço e depois vincular tudo, ou já fazer a perna vinculada nele também. Eu vou vincular a perna, a gente já tá trabalhando aqui mesmo, daí aborda até o final esse assunto aqui. Ótimo. Então reparem que eu vinculei de maneira bastante simples aqui a perna, criei só um conjunto de vértices centrais para fazer a parte da pelvis e da virilha dele, e não me importei muito com o fato de eu ter entortado esse último vértice aqui pelo seguinte. A gente vai trabalhar com o modificador Mirror, independente do software que a gente prefere trabalhar. Normalmente personagens a gente faz o base mesh todo ele, grande parte dele com o Mirror, né, para não precisar fazer os dois lados. E depois a gente faz o detalhamento independente. Então eu vou deletar metade do meu personagem e vou ativar o meu modificador. Fica bem mais tranquilo de entender o nosso base mesh. Se acontecer isso daqui, ó, é porque eu acabei esquecendo de colocar ele exatamente no centro. Então a gente ativa a opção do clipping e sem problemas deixa ele totalmente grudado. Aqui também ficou solto, agora sim a gente consegue fazer sem nenhum problema. Então o base mesh aqui basicamente do tronco dele, da base dos pés, né, dos pés até o topo do pescoço. A base do pescoço já está bem construído, então a gente parte agora para o braço. Eu vou dividir esse vídeo para não ficar muito longo, mas a ideia do braço é exatamente a mesma coisa. Dou um detalhamento um pouquinho maior na parte dos dedos e na parte da cabeça.